Deus amado e esperado. Nosso texto está no livro de Salmos, apenas 3 versos, os versos 3, 4 e 5 do Salmo número 130. Salmo 130, versos 3 a 5. Poderíamos abordar o salmo inteiro, ele é inclusive um salmo pequeno, mas o culto de hoje sabemos que temos menos tempo, então não dá para nós abordarmos assim com propriedade o salmo inteiro. Vamos ficar com estes 3 versos do Salmo 130, que é um salmo bem conhecido, pelo menos lá no seu início, né? No verso 1, das profundezas clamo a ti, Senhor, ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos, as minhas súplicas. Uma oração. Mas que tipo de oração é esta? É a pergunta que poderia ser feita num estudo deste salmo. Não é o que vamos fazer. Mas temos essa resposta, de qualquer forma, nos versos 3, 4 e 5. Leiamos então esses 3 versos. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Imaginem se ao invés de o livro da vida, Deus fizesse anotações, e tudo isso é simbólico, né? Fizesse anotações o livro dos pecados. Para cada ser humano. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Somente esses 3 versos para pensarmos um pouquinho nessa questão de esperar no Senhor. O salmista ainda diz, com todo o meu ser. Esperar na palavra do Senhor, pôr nela a nossa confiança. Por que o salmista espera no Senhor? E por que ele espera com todo o seu ser? Vimos nos 2 versos anteriores. Porque ele louva, ele adora, ele serve. Nós louvamos, adoramos e servimos. O Deus soberano. Ninguém está acima do nosso Deus. Soberano Senhor. Este Deus tão grande, ele não leva em conta os nossos pecados. Mas sabe por quê? Porque esses pecados foram lançados em Jesus. Jesus pagou pelos nossos pecados. Qual deve ser o cuidado aqui? Temos licença para pecar? O apóstolo Paulo diz, de maneira alguma. Mas esta é uma palavra que traz paz ao nosso coração, traz alento, traz consolo. Por quê? Porque somos falhos, somos imperfeitos. E nós nos esforçamos para obedecer, nos esforçamos para dedicar o nosso melhor ao nosso Deus, mas sabemos, resvalamos. Sabemos, de repente, um pensamento inadequado,
uma palavra inadequada, uma ação até que desagrada ao nosso Deus, que nos traz alívio. O soberano Senhor não registra os nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados, passados, presentes e futuros. Mais uma vez, não há licença alguma para pecar aqui. O que estamos falando é da segurança que temos neste Deus que se revela a nós de forma plena em Jesus. E quando nós começamos a imaginar, a pensar em Deus, ainda assim nós sabemos o quanto estamos longe de compreendê-lo, na maravilha que Ele é, na grandeza que Ele é, no amor, misericórdia, paciência que Ele é, no poder que Ele tem. E parece assim, bem dicotômico, bem oposto, a humildade desse soberano Deus. O Pai envia o Filho, que vem para se tornar um de nós, nascendo numa estrebaria, sendo rejeitado e crucificado à morte destinada aos piores malfeitores. Deus se submete a estas coisas. Isso é humildade. Jesus diz: aprendam de mim que sou manso e humilde. Antigo Testamento, o salmista tinha este entendimento que só pode vir da atuação do Espírito Santo na sua vida, de que o soberano Senhor não registra os pecados, mas perdoa. E se o salmista está dizendo que Deus perdoa, é porque há arrependimento. O Deus que vê os nossos corações sabe das nossas intenções, sabe se estamos arrependidos. E é por isso que com Deus está o perdão, para que seja temido. E o temido, o temor do Senhor aqui, vai bem naquela direção de reverenciado, honrado, admirado. Como que é o refrão mesmo da música? Receba a minha adoração. Quem é como tu que se inclina e a palavra de Deus traz vários versos lá, falando de Deus se inclinando para nos ouvir e nos atender. Esse Deus tão grande, transcendente. Sabe por que nós conhecemos Deus? Porque Ele se revelou. Não teríamos condições nenhuma de conhecer o Senhor. Salmo 19, que fala assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia ou propaga, né, as obras de suas mãos. Tudo que foi criado já é um testemunho vivo da existência do Criador de todas as coisas. Por causa de todos os detalhes, por causa de todo o equilíbrio, por causa de toda a organização, jamais o acaso produziria inteligência. Porque tudo é muito inteligente, tudo é muito sábio no funcionamento de todas as coisas. Então, pelo próprio raciocínio que Deus nos deu, já dá para colocar um ponto de interrogação. Um relógio tem relojoeiro. Alguém fabricou o relógio. Como é que ele vai começar ali a dar as horas, trabalhar, sem alguém que o tenha fabricado e colocado para funcionar?
Este grande relógio, este grande universo, tem um relojoeiro. Então, o próprio raciocínio já nos faz chegar a essa conclusão. Porém, conhecer somente quando Deus se revela a nós. Ele faz isso em seu Filho Jesus, de forma plena. Então, nós ouvimos acerca de Jesus, Deus providencia a sua palavra para que nós o conheçamos, e aquilo que precisamos saber de Deus está aqui. E nós o glorificamos, nós o honramos, nós o adoramos e ficamos admirados por sua grandeza, por sua misericórdia, por sua compaixão. E aí o salmista, ele vem com esta declaração. Um Deus que olha para mim, eu pecador, e não leva em conta os meus pecados, mas está disposto a perdoar. Eu espero. Espero com todo o meu ser. Espero na sua palavra, ponho nela minha esperança. Posso dormir em paz. Isso é adoração. Isto é percepção do Deus Criador, sustentador de todas as coisas, mas por causa de um relacionamento com Ele. Só um detalhe para os irmãos tentarem raciocinar. Algumas informações falam entre 200 e 400 bilhões de estrelas, né? Peguei esse aí que abrange um pouquinho mais. Entre 100 e 400 bilhões de estrelas há só no quintal aqui da Terra. A Via Láctea. Via Láctea é a nossa galáxia. É a galáxia onde a Terra, pontinho Terra, está. Estima-se isto. E por que não dá para saber melhor? Porque o Hubble e agora o James Webb, né? Eles mostram, mas ainda assim há muito a ser mostrado. Estamos falando do universo observável, aquele que o homem pode ver através dos seus instrumentos. Estima-se entre 100 e 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia, na Via Láctea. Agora, sabem quantas galáxias se estima tem no universo? Mais de 1 trilhão. Irmã Fátima, é para abrir a boca mesmo. Como é que é mesmo? Quem é esse Deus que... Quem é como tu que se inclina para nos ouvir, para nos atender? Se inclina... Quando a gente começa a olhar isso, a gente vê, é muito fácil para ele se inclinar sobre o universo também. Faça contas, mais de 1 trilhão de galáxias no universo, só na Via Láctea. Aí, vamos colocar 100, para ficar fácil, vamos colocar o mínimo 100 bilhões, multiplicado aí por 1 trilhão de galáxias. Já perderam os zeros da conta? Estamos falando de um universo físico. Percebamos o poder de Deus. Em média, as galáxias têm centenas de bilhões de estrelas. Então, a Via Láctea está aí nessa média. E no universo, estima-se que há mais de 10 sextilhões de estrelas. Quem sabe escrever esse número? Não sabem? Tá bom, eu ponho aqui. 21 zeros, fora este zero do 10. E tem um salmo que diz que Deus conhece todas as estrelas e as chama pelo nome. Estão entendendo? Não, eu também não. É muito para a gente entender. É muito poder. É muita ciência, muito conhecimento.
É muita grandeza. Isso porque nós só falamos das estrelas, não falamos dos planetas. Como, por exemplo, o Sol, uma estrelinha aí, né, nesse universo, tem aí os seus planetinhas ali ao redor dele. Nós só falamos das estrelas. A música diz que a grandeza, sua grandeza é maravilhosa e não tem explicação. Nós não temos nem capacidade para entender criaturas como nós assim. Coroa da criação de Deus, nós somos cientes da nossa existência. Temos intelecto. Olha aí a grande crise de muita gente. Esse universo imenso, nós estamos nesse pontinho, temos ciência disso, por quê e para quê? Aí vem as perguntas que muitas pessoas fazem. E Deus se revela. Deus se revela. O Jesus que tem todo este poder, aqui é uma coisinha só que nós estamos falando. Quantas existem, né? Ele tem todo esse poder. Imaginem, havia lá, os discípulos estavam num barco, Jesus estava dormindo, aquela tempestade, eles preocupados para lá, para cá. Jesus acorda, a gente está morrendo, não se importa não? Ele olha assim, não posso nem tirar um cochilo? Ele manda o vento parar, manda as ondas, aí faz aquela calmaria. O que acontece em termos de sentimentos nos discípulos que viram isso? Eles ficaram espantados, ficaram com medo. Quem é esse? Até o vento, o mar obedece. Quem é esse? Estamos entendendo de onde vem aquele temor? Quando entendemos um Deus que perdoa, é esse temor reverente, esse temor cheio de admiração que temos por alguém tão grande, que nossa reação, além desse temor reverente, nossa reação é amar, nossa reação é nos prostrar, nossa reação é servir, é dar o nosso melhor. Esse foi o sentimento do salmista quando escreveu o Salmo 130, esses versos 3 e 5. Vamos ler de novo. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Estamos falando desse Deus tão grande. Mas contigo está o perdão para que sejas temido, nesse sentido que nós estamos pensando aqui, de sua grandeza, de seu amor, de sua misericórdia, de sua compaixão, por pessoas que não mereceriam nenhuma atenção. Mas Deus, Ele nos deu um espírito semelhante ao seu, em termos assim de essência. As demais criaturas de Deus não têm esse senso, essa consciência, essa inteligência que nós temos. É por isso que cientistas, então, olham para este universo imenso e falam: não é possível não ter vida em outro lugar, em outro planeta. E continuam vasculhando. E o Adalto lá que faleceu há... Já faz quanto tempo que ele morreu? Adalto Lourenço? Já faz tudo isso? Ele dizia: o fato de existir água num planeta significa, num planeta descoberto aí, significa que existe água, não significa que existe vida. Ele falava assim: gente, acharam água, e daí? Acharam água. Não acharam vida. Porque Deus faz do jeito dele. E faz tão grande assim para a gente não chegar no fim mesmo.
Decoraram? Por que Deus é tão amado e esperado por seus adoradores? Porque quer o nosso bem. Romanos 8, 28. O que diz Romanos 8, 28? Semana passada eu li lá, né? Do 31, eu não li o 28 não. Então, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Por que Deus é tão amado e esperado por seus adoradores? Porque Deus age para o nosso bem em todas as coisas. Por que Deus é tão amado e esperado por seus adoradores? Lembre-se do esperado lá, Maranata do Apocalipse. Vem, Senhor Jesus. Tem alguns que falam, não vem ainda não, eu tenho que consertar algumas coisas. Nem conhece de Bíblia. Porque se conhecesse, não estaria desesperado. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Desfaz toda aflição. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus meu. Não quero, mas quero andar e viver. Então por que pecado se eu quero andar e viver com Jesus? Amo o Senhor, espero o Senhor. Olha lá, cantando, né? Mas todo dia o pecado vem, me chama, mas eu escolho. Por que Deus é tão amado e esperado por seus adoradores? Porque nos ama. Lemos de novo aqui, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E olha, 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Vamos pensar, por exemplo, nos pagãos que tinham lá os seus deuses e morriam de medo deles. Não pode ser o nosso caso. Se você morre de medo de Deus, então você tem culpa dentro de você e esta culpa precisa ser eliminada. E é Jesus que faz isso. Aqueles que adoravam falsos deuses é que tinham medo deles e ofereciam lá seus holocaustos, suas oferendas, vamos falar assim, para apaziguar a ira dos seus deuses, que não queriam o bem deles, só queriam o mal. Quando nós olhamos a mitologia grega, romana, nós vemos lá os deuses brigando entre si, um matando o outro. E tinha gente que cria em tudo isso, cria mesmo. Era escravo desses deuses falsos. Por que Deus é tão amado e esperado por seus adoradores? Porque Ele nos ama. E nos amou primeiro. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores quando Cristo morreu por nós, não éramos santos. Merecíamos condenação e Ele levou a nossa condenação sobre si. Por que Deus é tão amado e esperado por seus adoradores? Porque Ele perdoa. E texto fantástico, revelação de Deus a Moisés. Irmãos, Antigo Testamento, para quem pensa que o Deus do Antigo Testamento é um e o do Novo é outro. Êxodo 34. Vale a pena ir lá e ler Êxodo 34, 5 a 7. Moisés, que conversava com Deus,
ele pede para ver Deus. E olha de que forma Deus vai se revelar a Moisés. Vou começar nesse 5, é melhor. Muita coisa acontece antes, mas não é o nosso texto de pregação, né? Então depois, se quiserem lição de casa, leiam aí os capítulos anteriores, inclusive, porque Israel tinha pecado feio. E Moisés falou para Deus, porque Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou abandonar eles aí, vou mandar um anjo, vou mandar alguém aí para cima. Aí Moisés, Senhor, o Senhor é a diferença entre nós e os outros povos, a tua presença que faz diferença. Se o Senhor não for conosco, não dá para nós seguirmos. Tudo isso vem antes. Aqui então Deus se revelando, se mostrando a Moisés. Antigo Testamento. Sabe aquele Deus que aparece num monte fumegando e que todo mundo tem medo dele? O que pensaríamos? Um Deus destruidor, um Deus castigador, um Deus que não suporta qualquer tipo de falha, e na sua essência, na sua natureza, ele realmente seria assim? Mas olha o que ele diz aqui para Moisés. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, com Moisés, e proclamou o seu nome. Deus proclamou o seu nome. Deus se apresentou a Moisés. Na NVI aí está o Senhor, porque eles agora traduzem desta forma, mas lá no original está eu sou. Jeová numa transliteração, Yahvé. Eu sou, é o que Deus disse a Moisés. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome. Eu sou. E passou diante de Moisés proclamando. Imaginem esse ser tremendo, que sabe pelo nome 10 sextilhões de estrelas, conhece pelo nome. Imaginem ele passando diante de Moisés e proclamando acerca de si mesmo. O mais importante aqui é o que esse ser tão grande, o Deus único e verdadeiro, diz. E o que ele diz? Eu sou. Porque onde está Senhor, Senhor aí, ele está dizendo eu sou. Então Deus diz, eu sou, Deus compassivo e misericordioso. Vamos mastigar isso que Deus está falando para a gente. O que Deus está falando que é, Ele mesmo está dizendo, eu sou Deus compassivo e misericordioso. Deus está falando para você e para mim que Ele tem compaixão, que Ele é misericordioso. Não precisamos ter medo de Deus no sentido em que falamos agora há pouco. Ele não é um Deus destruidor, Ele é um Deus que tem compaixão, Ele é um Deus misericordioso, e sabe para com quem? Para com ímpios, porque Ele quer salvar o ímpio. Pessoas que o rejeitam, Deus quer recuperar, quer que se reconciliem com Ele. Então Ele não é simplesmente compassivo e misericordioso para com seus servos, mas para com todos. E quando Pedro fala lá, 1000 anos, um dia, 1000 anos, essa demora da volta de Jesus é porque Ele espera com paciência para salvar, para ver se uns e outros param de ficar viajando e venham para a terra e reconheçam que Jesus é o Deus Filho, que morreu por eles, para salvá-los, para que eles não vão para o inferno. Então, Ele diz, eu sou, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Essa fidelidade, sabe o que significa? Deus vai fazer o que Ele disse que faria, o que Ele prometeu Ele cumpre, e Deus promete salvação. Nossa parte? Crer. Nossa parte, nos entregar a Ele. Viver a vida de forma séria. É a característica de quem realmente se entregou a Ele.
Eu sou Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Não bate com o que o salmista está falando aí? Agora, quem deve ter medo de Deus? Olha a outra parte. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. Isso está falando de consequências daqueles que rejeitam a Deus e terminam colocando a sua própria descendência numa situação difícil no sentido de conhecer a Deus. Porque se olharem para Ele não tem exemplo. São afastados mais e mais de Deus. Olha as consequências. Porque não existe maldição hereditária. A alma que pecar, esta morrerá. A responsabilidade é individual. Nosso papel é ser exemplo, ser luz, para que não sejamos pedra de tropeço a ninguém. Mas, qual que é a reação de Moisés? Verso 8. Imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou. E aí vem a continuação do texto, que nós não vamos ler, porque não é o nosso assunto. Por que Deus é tão amado e esperado por seus adoradores? Porque é compassivo, é misericordioso, é Deus que perdoa, é Deus que salva, é Deus que se inclina para nos ouvir, para atender nossas necessidades. É o Deus que se tornou ser humano para assumir o nosso lugar e nos livrar da condenação eterna. Este é Deus. E por que Deus perdoa? Já lemos aqui. Porque Ele é compassivo e misericordioso, porque Ele é paciente, porque é cheio de amor e de fidelidade. Entendemos esses 3 versos do salmista que começa falando do Deus que não fica listando nossos pecados, mas que está disposto a perdoar. Entendemos porque Ele espera com todo o seu ser no Senhor. Entendemos porque Ele ama este Deus tão grande. Porque, irmãos, eu olho para mim, você olha para você. Quem de nós merece isso da parte de Deus? Quem merece essa consideração? Quem merece este amor? Quem merece o sacrifício de Jesus? Nenhum de nós. Fomos alcançados por sua graça. Então Deus coloca diante do ser humano a providência dele para a nossa salvação, para a reconciliação com Ele. A decisão é nossa. Agora, nós que cremos em Jesus, nós que o adoramos, nós que o servimos, pensamos nessa grandeza de Deus, pensamos neste ser. As palavras faltam, né? Admirável, mais que isso. Ficamos de boca aberta, né, irmã Fábio? 1 trilhão de galáxias, mas a média entre 100 e 400 bilhões de estrelas cada uma. Deus conhece todas pelo nome. Que Deus é esse? Nós o adoramos, nós o reverenciamos, nós o servimos, nós entregamos nossa vida a Ele. Ele, em sua transcendência, ou seja, inatingível, Ele se mostra imanente, acessível. Por isso se inclina, Ele vem até nós. Não teríamos como chegar a Deus se Ele não tivesse tomado suas providências para isso. Então, irmãos, louvemos esse Deus, adoremos este Deus, sejamos firmes na nossa convicção de servir. Deixemos Jesus transformar de verdade, o termo bíblico é verdadeiramente, a nossa vida, o nosso ser, para que mais e mais pessoas possam conhecer Jesus,
para que mais e mais pessoas possam ser livradas da perdição eterna. Para que nós, nesse relacionamento com Ele, sejamos a cada dia mais fortalecidos, mais dedicados. Entendemos porque Jesus fala, olha, o que você fizer, por mais que fizer, você ainda assim é um servo inútil. Porque não tem como servir este Deus, irmãos. Mas Ele olha o nosso coração. Ele nos compreende. E tudo que Deus quer é que nós simplesmente nos entreguemos a Ele, andemos com Ele e vamos desfrutar das coisas que Deus tem para nós. Se desfruta das coisas que Deus tem para você, não das coisas que o mundo oferece, mas das coisas que Deus tem para você. Desfrutamos? O resultado será adoração. O resultado será espera com todo o nosso ser, amor com todo o nosso ser ao nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.